Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta manhã de segunda-feira, iniciando aí a nossa semana de devocionais, vamos falar de Lucas, capítulos 10, 11 e 12. O tema do devocional de hoje é insensatez. Nada melhor do que começar a semana falando sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos ler o texto e aí depois a gente vai destacar aqui alguns aspectos importantes. O texto que eu quero ler está em Lucas, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 13. Então, Lucas 13 é um texto ali relativamente grande. Então, vamos ler todo esse texto e depois a gente vai conversar um pouco sobre o que Jesus estava falando neste texto. O texto diz assim, Lucas capítulo 12, verso 13. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou comigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que preparou? Assim, acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nada melhor para começar a semana, né? Bom, vamos entender melhor aqui o contexto. Jesus, ele está agora na fase em que a maioria dos evangelistas também divide desta maneira, que é a fase dos discursos. Então, na primeira metade, na primeira parte do Evangelho de Lucas, Lucas se voltou para os milagres, os sinais, algumas coisas relacionadas às obras de Jesus. Mas agora, o centro aqui da conversa são os discursos, os ensinos de Jesus. Então, você vai ter nessa parte aqui vários discursos, e eu não vou nem entrar muito aqui em detalhes, mas só para a gente lembrar, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre o sinal dos tempos, ele vai falar sobre a candeia do corpo, enfim, são ensinos. É o que a gente vai ter nessa parte aqui do ministério de Jesus. Mas ninguém nesses textos, nesses ensinos de Jesus é poupado. Ele traz ensinos para todo mundo. Ele vai falar para os mestres da lei, ele vai falar para os religiosos, ele vai falar para os políticos, ele vai falar para os pobres, ele vai falar para os ricos, ele vai falar para os seus discípulos, ele vai falar para todo mundo. Ele não poupa ninguém. Todo mundo vai ser alvo ali dos seus ensinos. E nesse caso específico que a gente leu, Jesus vai trazer uma perspectiva única do reino de Deus. Ele vai trazer aqui uma visão sobre o reino de Deus que é especial, que é única. E a gente não pode deixar passar. Eu poderia escolher falar de outros assuntos aqui nessa manhã, mas creio que esse é um assunto que de fato nos ajuda porque nos coloca em perspectiva. Nos ajuda a enxergar as coisas como elas de fato são. E já de largada, a gente tem que entender que o assunto aqui não são as riquezas. O assunto das riquezas não é o ponto central da discussão. Jesus não está dizendo, olha, você não deve ser rico, você não deve ter riqueza. Não é nada disso que ele está falando. Ele está usando esse assunto para tratar de um assunto muito mais poderoso e abrangente,
que é a perspectiva do reino de Deus. Bom, dito isso, o que Jesus está ensinando? Que riquezas e prazeres são fúteis e passageiros. E aí você já deve estar falando, pastor, você acabou de dizer que as riquezas não são um ponto central. Não são, mas elas estão incluídas aqui na discussão. Mas não só as riquezas, os prazeres também. Lembra o que aquele homem fez? Ele construiu celeiros e disse para si mesmo, agora eu posso comer, beber, eu posso curtir os prazeres da vida. Né? De certa forma, o que ele quis dizer, agora eu posso me aposentar, né? Agora eu posso, já que tenho tanta riqueza, agora não preciso mais trabalhar. No fundo é o que todos nós ansiamos, né? Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que Jesus está dizendo, olha, os prazeres e as riquezas são fúteis, são passageiros. E aí, a própria sabedoria popular também vai afirmar isso, que as riquezas e os prazeres são passageiros. Agora, note, Jesus não proibiu os homens de viver os prazeres da vida. Jesus não disse, nunca vivam os prazeres da vida. O que ele está falando é, coloque isso em perspectiva, coloque isso exatamente no lugar onde ele tem que estar. Ele não pode ocupar o centro da sua vida. Então, estamos iniciando a semana. Qual é o lugar dos prazeres e da riqueza na sua vida? Se ocupa lugar central, ele já ocupou o lugar de Deus. Porque qualquer coisa que se coloque entre Deus e nós é um ídolo, é uma idolatria. E esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é não ter outros deuses. Então, a primeira coisa que temos que nos lembrar quando falamos do reino é que Deus deve estar em primeiro lugar. E ainda que isso pareça trivial, ainda que isso... Pastor, a gente sabe disso, mas gente, nós não vivemos isso na plenitude. A gente coloca outras coisas no lugar de Deus o tempo inteiro. E para você medir se alguma coisa está no lugar de Deus, é só você pensar nas coisas de Deus e nas coisas que você faz na sua vida. Por exemplo, as coisas de Deus envolvem oração, envolve leitura da palavra, envolve comunhão com o povo de Deus, envolve comunhão com a igreja local. Qual é o espaço que isso ocupa na sua vida? E qual é o espaço que os prazeres ocupam na sua vida? E não estou dizendo aqui que isso aqui tem que ser... você tem que virar agora um beato, né? Ficar ali o tempo todo em oração, um monge. Não, não é isso. Mas isso não pode ser descartado ao custo disso aqui. Eu não posso, ao custo disso aqui, aliás, ao custo disso aqui, que é a vida com Deus, fazer isso aqui. Então, a questão aqui é colocar as coisas em perspectiva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é que a brevidade da vida nos oferece um importante vislumbre da nossa existência. O fato da vida ser curta nos faz pensar um pouco sobre a nossa existência. O tom aqui é de alerta. O tom aqui é que os crentes precisam tirar os seus olhos da terra, porque a nossa estada na terra, como ela está, no modelo caído que ela está, é curto. O tom aqui de Jesus é dizer o seguinte: esse período curto que você vive aqui deveria fazer você pensar no restante da sua existência. E isso é tão grave que às vezes até mesmo as pregações, os ensinos que nós ouvimos nos fazem preocupar muito mais com o tempo em que estamos aqui do que com a eternidade, com o tempo vindouro. Então, a ideia de Jesus aqui é dar um alerta, nos deixar cientes de que devemos parar de nos preocupar com as coisas desta terra e colocar os nossos olhos no reino vindouro. O alerta de Jesus aqui é: pare de se preocupar tanto com as coisas da terra e coloque os seus olhos nas coisas da eternidade. Aquele homem, ele estava preocupado apenas com as coisas da terra. Então, às vezes, nós estamos tão preocupados com as coisas da terra, com milagres, com poderes, tão preocupados com as coisas daqui, que nos esquecemos de olhar para as coisas de lá, que nos esquecemos de olhar para as coisas do reino de Deus.
Então, o tom de Jesus aqui é um tom de alerta, é um tom para que a gente possa prestar bastante atenção. E em terceiro lugar, né, se em primeiro lugar Jesus vai dizer que riquezas e prazeres são fúteis e passageiros, que a brevidade da vida, né, o fato da vida ser curta, deveria nos fazer pensar na eternidade. E o último ponto aqui é tão pungente quanto os anteriores. O juízo final é real. A ideia aqui é que nós precisamos estar sempre alerta. É a necessidade de estar pronto. Jesus, ele finaliza o texto dizendo, usando como se fosse a palavra do próprio Deus, dizendo, insensato, hoje mesmo você será chamado a prestar contas. A ideia aqui é trazer um alerta máximo. A necessidade de estar pronto. O sentido aqui talvez é o mesmo da ceia. Lembra da ceia do Senhor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o caminho não poderia ser outro. Já que estamos falando de reino de Deus, de uma perspectiva do reino de Deus, e o tom aqui é um tom de alerta máximo, de perigo constante, arrependimento de pecados e fé em Jesus é uma decisão para ontem. Arrependimento de pecados e fé em Jesus é uma decisão para ontem. Não podemos adiar essa decisão. Não podemos adiar mais a decisão de andar com o Senhor, de arrepender dos pecados. Não podemos deixar para daqui 5 minutos. O tom de Jesus aqui é: você precisa estar pronto agora. Insensato, hoje mesmo o Senhor pedirá contas a você. Insensato, essa noite mesmo a sua vida será exigida. Então, a ideia aqui é, fé e arrependimento não é uma decisão para ontem. Bom, esses são os 3 principais assuntos, ou os 3 principais pontos que Jesus destaca nesse texto. E a moral da história aqui é uma só e eu já vou partir para a conclusão. A moral da história é: a vida pode ser um grande mestre para indicar que nossa existência é muito maior do que o tempo que passamos na Terra. Talvez você pense, nossa, a semana está começando, eu tenho tantos desafios. Isso mesmo já deveria fazer você pensar que a sua e a minha vida nessa Terra, ela é breve, que esse ciclo, né, que essa roda que nós estamos, em algum momento ela vai parar de girar e nós teremos que prestar contas da nossa própria vida. A ideia aqui do texto é exatamente essa. E qual é o desafio do Léo? Qual é o desafio para esta semana, para esta segunda-feira? Vou falar para 2 grupos de pessoas distintos. Para os crentes, para aqueles que estão em Cristo, tire os seus olhos da terra. O chamado para aqueles que já estão em Cristo, que estão em plena comunhão com o Senhor, é: tire os seus olhos da terra. Coloque os seus olhos na eternidade. E para você que não está em Cristo, você que ainda não tem comunhão plena com a igreja local, você que ainda não fez uma confissão pública da fé em Cristo através do batismo, para você o chamado é um só: corre, mas corre muito rápido. Corre, mas corre depressa. Deixa para trás tudo que te impede e faça hoje, faça agora uma confissão pública da sua fé em Cristo através do batismo e mantenha-se em comunhão com a igreja local e com o Senhor Jesus para ontem, porque como Jesus disse aqui, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então a aplicação vai nessas 2 direções e nós não podemos adiar a decisão. É para agora. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Como eu gosto de fazer toda segunda-feira, eu gosto de iniciar a nossa semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Vamos orar? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um recado importante. Hoje, às 20 horas, na nossa Igreja Nave, nós temos o Nave Talk. É isso. É um momento que nós separamos para conversar sobre o culto de ontem, sobre a palavra que foi ministrada ontem. E hoje a gente pode, então, discorrer um pouco mais sobre o assunto. Tá certo? Então é isso, povo. Então é isso, meu povo. Vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira. Fiquem com Deus.